Olá, amigos da TV O Impacto, estamos aqui de volta hoje com muita alegria, trazendo para uma conversa aqui naquele nosso quadro de levar aos nossos internautas as bonitas histórias de grandes profissionais em diferentes áreas. Núbia Pereira, profissional que trabalha ao longo de muitos anos na área de jornalismo, a comunicação de uma forma geral, passando por jornal impresso, televisão, assessoria de políticos, assessoria de governos, assessoria de poderes, enfim. Então, há muito eu fiz o convite para a nossa Núbia contar aqui a história dela para a gente. E é com muita alegria, Núbia, que nós recebemos você aqui hoje, para, numa conversa muito descontraída, a gente saber um pouco da sua história, porque é bonita. Você, como muitos outros profissionais desse ramo e de outros, tem uma origem humilde, de muita batalha, de muita luta, e o nosso objetivo é esse, mostrar para aquele que hoje está, quem sabe, do outro lado e pensando o que fazer na vida, como chegar ao seu objetivo numa carreira. Isso aqui, mais um exemplo, nós estamos trazendo a Núbia, que hoje está, inclusive, fazendo um grande serviço numa empresa privada aqui, né, que é a Equatorial, e a gente vai então conversar com ela. Núbia, a sua história tem um começo assim que foi, digamos, com muita dificuldade, com luta, mas que você conseguiu realmente partir para a luta. Consegui. Primeiro eu quero dizer que é uma honra estar aqui. Prazer é nosso. Assim, eu te acompanho desde pequenininha, né? Eu não ia perder essa oportunidade. Isso. Inclusive de dizer que já estou um pouco idoso. Olha, maravilhoso. Você não mudou nada. Eu ia até te perguntar se você consegue dormir no formal assim na boa. Com certeza, com certeza. Um prazer, uma honra. Como você falou, venho de uma família muito humilde, né? Família de profissionais que eram mais do lar do que do jornalismo. No jornalismo eu tive a experiência, desde pequenininha, né, de conhecer e de acompanhar o meu tio, que é o Rai Pereira. Aliás, quero mandar um abraço aí para o Rai Pereira. Que foi quem me convidou, né, para a área do jornalismo. Me levou por acaso para uma emissora de TV, a TV Band, que tinha acabado de inaugurar aqui em Santarém. Ele via que eu gostava, né? Ele levava as laudas da Rádio Rural, né? Do Jornal da Manhã, que ele apresentava. Eu até acredito que era com você ou com o Natalino. Eu apresentei com ele, sim, com o Natalino também, ele apresentou, sim. E aí eu pegava as laudas e começava a ler, como se eu fosse a apresentadora. Olha, de repente... Aliás, isso eu fiz também, quando eu trabalhava no mercado, antes de entrar por rádio, eu tinha 15 anos de idade. E eu pegava os jornais, né, quando o movimento estava fraco lá no mercado, eu ficava lendo em tom de notícia, que naquela época aquele tom de notícia era diferente de hoje. Exatamente, aquele tom, né, e eu fazia toda a voz. Exato. Ele achava que eu servia. Então ele foi quem te levou. Ele que me levou, então eu devo muito isso a ele, né, ele passou uma vez na frente de casa, a minha mãe muito insistia para eu trabalhar, né, para eu ir varrer, né, lavar a roupa na casa das pessoas, como fazia já a minha irmã, que também era um pouco mais velha que eu, como ela fazia também, né, a minha mãe, a minha avó, dessa área, né, da área de dona de casa mesmo, do lar. Certo. E eu dizia para ela que eu queria estudar, que eu queria seguir outra coisa, eu não queria, né, ser doméstica, eu não queria ser do lar, eu queria ser jornalista, eu queria também, já quis ser astronauta. Queria correr atrás do seu sonho. Exatamente. É isso. E até que ela, né, eu fui insistindo e o tempo foi passando até que eu tive essa oportunidade de estagiar na TV Bandeirantes, na época do Dr. Ubaldo. Passei 3 meses lá e assim, sem ganhar nada, só como experiência, né? Saía com o Celso Furtado, na época, para as reportagens, né, para as externas, com o Gesso, com a Cineida. E com o próprio meu tio, Rai Pereira, que era quem me incentivava, olha, pergunta isso, olha, hoje o entrevistado é isso, ele foi o que mesmo me encorajou. E quando terminaram, né, esses 3 meses, eu disse, agora é hora de eu seguir, né, de eu seguir sozinha. Aí eu saí batendo, né, para bater na porta das emissoras. E o primeiro, por sorte, foi o Jornal de Santarém, que estava ali lá no centro. Eu disse, eu vou já entrar, não custa nada. E era uma escada que tinha que subir, alta, por sinal. Ali na Travessa dos Mártires, era? Exatamente, do Arthur Martins. Isso, nosso saudoso Arthur.
Exatamente. E aí, quando eu entrei, eu falei, né, qual é a tua experiência? Eu disse, olha, eu tenho experiência na TV. Nem tinha, né? Mas eu sei escrever, né? Tô terminando o ensino médio, eu sei escrever. Aí me passou lá o negócio de um texto do Zé Aurélio e já me mandou pra rua. Já fiquei animada, fiz toda a reportagem. Quando eu voltei, eu já estava contratada. E fiquei ao longo, eu não lembro agora, 5, 3 anos, não lembro. Porque depois eu já fui querendo, né, seguir, não andava mais confortável ali para mim. Existia na época muita dificuldade, a gente não tinha transporte, tinha que pegar ônibus, tinha que ficar pegando carona dos colegas que tinham, não, né? Tinha celular. Não tinha celular, era muito difícil. Então eu andei muito para conseguir uma entrevista, era terrível, não era? Hoje a gente consegue até pela internet, né? Mas antes não. Era uma caminhada, eu era muito magra, porque eu caminhava bastante. Núbia, aí é aquela história, né? As dificuldades daquela época, me parece, é minha opinião, que tanta dificuldade, ela construía um profissional melhor. Porque essa dificuldade forçava ele a correr atrás de uma forma assim, às vezes inesperada, de uma forma, tinha que procurar um caminho, né? Porque a comunicação era difícil, o telefone, poucos tinham telefone na residência. Nem tinha celular, né? Não, máquina celular, fotográfica ali era raridade, né? Pra gente conseguir uma foto tinha que esperar, eu nem lembro se você conseguia foto, normalmente era de arquivo que a gente pegava. Tá. Bem, então, essa primeira parte foi bacana, que você contou como foi que começou, mas nós sabemos que você, na sua trajetória, além de veículos de comunicação que você ocupou, trabalhou aqui, você teve um período em Manaus, já esteve por Brasília também, então vamos falar um pouquinho dessa parte aí. Tá, eu trabalhei aqui, né, atuei em emissoras de TV, depois da Band eu fui para a TV Tapajós, né, mas antes, no intervalo entre uma TV e outra, eu fui trainee, que era do PGAI, um programa que tinha de uma agência de cooperação técnica da Alemanha, então estava selecionando estudantes que estavam concluindo, né, a faculdade. E tinha todos os cursos, menos de administração. E eu estava concluindo a administração, aí mas eu preciso desse, né? E aí eu fui insistir que eu queria, por que não tem administração? Tem direito, tem assistência social, tem biologia, deveria ter administração. Eu fiquei insistindo até que a pessoa abriu para administração e eu me encaixei, né? Fui aprovada, fui para Belém fazer treinamento. Depois eu comecei a atuar na prefeitura de Santarém, que na época era a COSAMA, né? Era no órgão de meio ambiente. Fiquei durante 1 ano, acabou o projeto e aí eu voltei para... Disse que eu não queria mais essa... Não, minto. Foi a época que eu fui para a TV Tapajós, né? Fiquei... Quando eu estava na TV Tapajós, o coordenador desse projeto viu uma reportagem minha, já estava mais ou menos 1 ano. Aí esse coordenador do projeto estava com um projeto novo no Amazonas e perguntou se eu não queria ir, né, se eu não topava ir. Era apenas de 6 meses, uma consultoria de 6 meses, mas o salário era muito bom, bem convidativo, né? Não contei conversa, cheguei com a direção da TV, expliquei a situação para ela, para a dona Vânia e fui. Só que depois foi prorrogando o projeto e eu fui ficando. Aí mudou o coordenador e eu fui ficando. Foi numa época que fui passar o carnaval em Brasília e ia passando numa banca de revista e de repente eu vi lá que estavam selecionando jornalistas para um trabalho, para uma consultoria no Ministério do Meio Ambiente, né? Aí não exigia diploma, e eu, beleza, eu não tenho diploma, né, ainda de jornalismo, eu tenho de administração, estou fazendo comunicação social agora, né, estou terminando, se Deus quiser, ano que vem eu já concluo, já tenho meu diploma. Então eu me inscrevi, aí se inscreveram vários, claro, 230, salvo engano, jornalistas, só que uma das exigências era para que tivesse experiência na região amazônica, né? E você era daqui? Eu era daqui, então, então, né, deu tudo certo. Entre os 5 selecionados, eu consegui a vaga, não apenas de 3 meses, mas nesses 3 meses, assim, eu gente, consegui. É o seguinte, eu vou abrir o jogo para vocês. Esses 3 meses dela representa o que eu ganho em 3 anos, viu? Era 30 Foi o primeiro mil. carro. Era 30 mil, deu para comprar, né? O meu carro, deu para pagar a faculdade também, porque eu ainda não tinha pagado a faculdade, já tinha feito até uma pós-graduação em comunicação social e jornalismo, mas não tinha conseguido pagar, porque tudo para mim era com muita dificuldade. Eu perdi um emprego lá em Brasília, na CGU, porque eu não tinha o diploma.
Eles me pediram o diploma e agora? Eu não tenho diploma de jornalista, eu tenho de administração, então eu perdi, né? Certo. Aí eu disse, agora eu vou pagar minha pós-graduação e vou fazer a minha graduação em comunicação social. Aí eu fui tentando e enrolava, né? O pessoal dizia, não, porque já tem experiência demais, nem precisa mais do diploma. Porque só vai encontrar jovenzinho na sala de aula, tem tudo isso, né? O pessoal começa a colocar na nossa cabeça. E aí eu fui enrolando. Até que chegou um dia, eu disse, não vou dar corda para ninguém, eu vou fazer o que eu quero, né? Eu sempre gostei do jornalismo e eu quero ter diploma. E não é nem pelo diploma, é pelos conhecimentos. A gente conhece muita coisa, a gente fica por dentro de muita coisa, que a gente pensa que sabe tudo quando está aqui fora, né? Mas olha, a gente não sabe nada. É verdade. Então, fiquei lá em Brasília, né? Depois, nem era só 30 mil não, porque tinha diárias, precisava viajar para Belém, para Manaus, para acompanhar uns eventos que tinha. Então, tinha mais as diárias, né? Então, deu para eu pagar as duas faculdades, né, que era, na época era FIT, hoje já é o NAMA, deu para pagar o IESP, sair da parte da... não era mais caloteira. Quitei tudo. E depois disso, acabou os 3 meses, eu voltei para Manaus para o projeto, porque já era uma nova fase, já era uma nova coordenação, mas que as portas estavam abertas, então eu ia só, né, abraçando. Acompanhando. Eu nunca descartava nada. Só que teve um tempo que acabou o projeto de vez. E foi na época que eu entrei para a Band lá no Amazonas, né? Fiquei um tempinho na Band e aí surgiu a oportunidade para eu voltar não para o projeto, mas como era junto com o governo do estado, era parceria, o pessoal do governo do estado me chamou para eu ir assumir a assessoria de comunicação do IDAM. Aqui é Emater, lá é IDAM, né? E eu fiquei... Órgão de assistência a produtor rural. Exatamente. E é voltado para agricultura, essas coisas todas. Então eu viajava muito, né? E eu fiquei lá ao longo de 7 anos. Foi quando eu tive filho, casei, né? E depois separei. Aí senti necessidade de voltar para cá. Aí conversei lá, pedi exoneração do cargo, vim para cá, para Santarém, retornei para a terra. E está agora aqui. Mas antes também tive uma experiência em Belterra, né? Sim, você ocupou um cargo de secretaria lá. Fui secretária de Turismo e Meio Ambiente em Belterra. Até passei 6 meses. Era assim, a questão de dificuldade, eu sou muito de agir, né? De querer as coisas para logo, se não tem, eu tenho que correr atrás, e eu não tinha, né? Ficava muito presa, não tinha como sair para buscar recursos. Aí foi na época que eu saí, voltei para o Amazonas. O Amazonas sempre deixa as portas muito abertas. Então, toda vez que eu chego, graças a Deus, eu não tenho problema de emprego, né? Lá eu sei que eu estou em casa. E assim foi. São muitas tarefas que você já cumpriu em ambientes, inclusive diferentes. Você já passou pela assessoria da Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal, né? Então, já foi assessora também de político com mandato, no caso, né, aqui em Santarém também. Já, eu fui assessora do vereador Dayan Seric. Foi quando eu voltei de Manaus para cá, depois que eu tive filho, né, que eu estava falando que eu separei. Aí eu senti a necessidade de voltar para a terra, aí fui para a Câmara Municipal assessorar e ser chefe de gabinete do vereador Dayan Seric. Depois eu passei, né, para a assessoria do presidente, então, Reginaldo Campos, e foi na época que a Tempo precisou de alguém para assumir a assessoria da CELPA aqui. E me chamaram, fizeram um convite e eu aceitei. Estou na CELPA, né, entrei para a CELPA, depois eu senti necessidade de voltar para o Amazonas, né, que foi na época que o nosso colega Wilson Lima assumiu. Aí me convidou e eu fui, aceitei prontamente, até porque Manaus é uma cidade que eu amo de paixão. E fui para lá. Só que nesse período todo, né, eu casei. Meu filho não se adaptou à cidade. Ele veio para cá com 2 anos. E quando retornou agora, não se adaptou. Então, teve que passar por 3 colégios. E isso me sufocava, né? Fora que tá com uma criança numa cidade grande é muito diferente de que tá em Santarém cuidando de uma criança. E eu conheci um homem maravilhoso, uni, né, os dois, e resolvi voltar. Quando eu voltei, eu ia assumir a assessoria no INCRA, foi na época que a Selva soube que eu estava aqui, e me chamou de volta. Eu fiquei feliz. Beleza. E tô lá, até agora. É uma história realmente muito bonita aí, com
segmento muita história, de realizações, de conquistas, e com certeza, Núbia, esses assuntos que você aborda aqui mostra para o nosso internauta que busca, digamos, correr atrás do sonho, de que vale a pena lutar e não pode desistir, né? Você é uma prova disso, e que, como disse no início da sua conversa conosco, a família praticamente não tinha nada a ver com comunicação, né? E você hoje é, com certeza, uma das grandes profissionais da comunicação que nós temos, né? Inclusive com a sua ida para outros centros, no caso Manaus, Amazonas, lá em Brasília e outros. Então a gente quer aqui realmente deixar muito claro que o objetivo nosso é esse, é aproveitar essa sua vitória, essas suas conquistas, para mostrar que você que está aí nos assistindo, você pode também chegar. É só acreditar, correr atrás dos sonhos, trabalhar com seriedade, com honestidade, com muita fé em Deus, que você conquista assim o seu espaço. É isso. E que a Núbia vai continuar conquistando. Acreditar e insistir. Eu sou muito de insistir, né? Quando eu quero uma coisa, eu vou. Se não dá certo desse jeito, eu procuro outro jeito. Agora, eu não sou muito de ficar desse lado aqui, né? Eu gosto de entrevistar. Então, eu não sei nem para quem eu tô olhando. Se é para você, se é para o outro lado, se é para a câmera. Eu sempre fico assim. Sempre que eu entrevisto aqui um colega de comunicação, a dificuldade é essa. Ele diz, olha, eu gosto de entrevistar, de ser entrevistado não, né? Não rola muito, né? Não é a nossa praia. Mas como aqui não é uma entrevista, é uma conversa assim pra gente contar um pouco da história, então... Sou muito tímida, né? E eu sou muito assim, eu faço media training, né? Com todos os porta-vozes da empresa e sempre que me solicitam eu faço. Então tem essa questão de olhar para o entrevistado, de olhar para a cara, só que às vezes não... Depende do programa. Aqui eu devo olhar para a câmera, mas eu olho para ali, eu olho para a porta, eu olho para todo lugar. Eu sou muito ainda meio sem jeito, mas eu sei que regras são regras, tem que ser cumpridas, né? Quem sabe na próxima eu já venho mais familiarizada, né? Com certeza. E aí renda mais. Mas assim, só para aproveitar a oportunidade e dizer para o pessoal seguir lá a fanpage. Agora eu estou, né, além da exatamente assessoria. Cobrar, porque agora recentemente a Núbia lançou um portal, né? Portal. Que chama, né? É uma espécie de canal. É um canal. Ela lançou recentemente um canal próprio aí pela web, né? Eu tô com um canalzinho, né? O Na Telinha. É uma proposta já bem antiga, seguindo no salto que eu tinha no blog do GES, você deve ter acompanhado, porque as pessoas, quando eu saí daqui, as pessoas sempre me mandavam mensagem, você não vai voltar pro No Salto, e as entrevistas, eu acompanhava até pessoas do Rio de Janeiro, eu achava que ninguém lia, né, mas só assim eu fui descobrindo que as pessoas gostavam, até na própria faculdade, as pessoas gostavam, eu disse, vou voltar então um novo formato, eu vou voltar com vídeo, né, porque tem muita gente que não gosta de ler, não gostava de ler tudo, e eram sempre muito longas, né. Os vídeos eu tento ser bem curtos, né? Mas levando uma linguagem bem descontraída, fugindo do tradicional, justamente porque eu não vou querer competir com ninguém, né? Assim, já tem mídias, já tem entrevistas, muitas entrevistas que são feitas por vocês, inclusive, muito bem feitas, mas que levam mais para o lado da seriedade. Essa está sendo nada séria. Esse não é o nosso objetivo. Não, né? É tratar coisa séria, mas com bom humor. Pois é, e é sempre bom, né? Gostoso fazer. Sim. Isso eu gosto de fazer. Aquela seriedade já está muito, né? Aquela formalidade eu não gosto muito. Então é assim. Vamos batendo papo, o canal já está no ar. Eu iniciei e estou aprimorando, porque assim, muita coisa eu estou aprendendo agora. Né? Eu faço tudo sozinha. O câmera eu coloco num tripé e vou administrando por aqui mesmo, né? Com a ajuda do controle. E vou onde tiver o entrevistado, eu vou estar lá, seja de dia, seja de noite. Normalmente eu faço no tempo que eu tenho, né? Então não tem aquele compromisso de horário, é no meu tempo e no tempo do entrevistado. Perfeito. Né? E assim, o diferencial é que é tudo editado, tudo feito pelo celular, não tem nada de câmera, tá? E nesse canal é Na Telinha, que eu tenho no Instagram e tenho no Facebook. Mais pra frente, quando eu tiver mais, né, profissional nessa área, eu quero levar pro YouTube também. Tá certo. Bem, foi um prazer muito grande conversar com você, Núbia, e desejar sucesso, que você continue nessa sua trajetória vitoriosa.
Muito obrigada, prazer todo meu, uma honra. Nunca imaginei que eu poderia estar aqui ao seu lado, sendo entrevistada por você, que eu via na telinha, gente. Já pensou? E eu já lhe convido para contar também essa história na telinha. Olha, vai ser maravilhoso. Agora eu pergunto coisas assim que ninguém pergunta. Aí a gente fica devendo aí, né? Vamos aguardar. Muito obrigado então mais uma vez, sucesso, e é isso, é a TV O Impacto, mostrando mais uma bonita história de uma grande profissional da comunicação, Núbia Pereira. Grande abraço e até a próxima.